Vamos abrir suas Bíblias no livro de Hebreus. Amém. Sou grato a Deus por cada vida aqui nesse lugar. Aleluia. Que o Senhor enriqueça sua fé, seu coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Capítulo 10 do livro de Hebreus. Irmãos, o livro de Hebreus é um livro muito interessante porque ele é um livro pouco utilizado pela igreja, ou compreendido pela igreja, mas era para ser o livro mais compreendido pela igreja, porque ele é um livro que desdobra, todo o entendimento lá da velha aliança, do Velho Testamento, todos os ritos, lá da primeira aliança, toda a legislação do Levítico, o livro, e ele fala tudo aquilo que era simbólico para o nosso tempo presente, para nós viver com mais excelência, com mais totalidade, com mais plenitude as obras de Deus, a graça de Deus em nossa vida. Amém? Aleluia. Então, no livro de Hebreus, capítulo 10, aleluia, perdão, eu quero ler o capítulo 9, estou aqui no 10, mas eu quero ler o texto do capítulo 9, aleluia, capítulo 9, capítulo 9 de Hebreus, aleluia, e nós vamos ler a partir do versículo de número 19, para que você entenda o que o Espírito Santo inspirou o escritor aqui do livro de Hebreus para trazer lá da velha aliança o entendimento da nova aliança para nós vivermos na nova aliança, amém? Diz assim: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu, ou lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue os tabernáculos e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão é perdão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também por si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe seria padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós oramos em nome de Jesus e te louvamos pela tua palavra. E nós te pedimos agora que o teu Espírito Santo nos ajude, aleluia, nos revele
que Ele ministre a cada coração aqui presente, a cada vida, que cada olhos dos entendimentos venham ser abertos, iluminados, aleluia, que cada coração venha a ser incendiado com a Tua presença, com o Teu amor, aleluia, com a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, aleluia, nós te pedimos, e crendo em nome de Jesus, nós já te agradecemos, amém, obrigado Senhor Jesus, amém. Podem tomar os seus assentos, meus irmãos, amém? Aleluia. Eu quero trazer aqui uma breve explicação, ou uma introdução aqui inicial, para que você possa ter a possibilidade de entender um pouco melhor, inicialmente. Eu quero que as irmãs daqui, por favor, deixassem uma mensagem aqui, amém? Deixa as mensagens que a gente tem dado para vocês deixar projetada, e depois vamos voltar a colocar algumas imagens que eu vou solicitar aqui, por gentileza. Então, amados, a gente deseja que vocês possam absorver melhor, reter a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, receber a palavra de Deus com humildade. Irmãos, escute isso, precisa haver humildade para receber a palavra de Deus. Porque muita gente pensa que não precisa da palavra de Deus. Muita gente pensa que não precisa, vou repetir, da palavra de Deus. Mas eu vou te mostrar que você precisa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos traz informação dos princípios de Deus, do propósito de Deus, da vontade de Deus, de como Deus opera e quer interagir conosco. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então, para que os irmãos entendam, o que nós lemos aqui em Hebreus foi uma citação, uma recitação do que foi feito por Moisés lá no Êxodo, quando depois da saída, da grande libertação de Israel, do povo de Israel, do cativeiro, agora eles estavam então recebendo de Deus alguns princípios. Por quê? Porque o princípio de Deus foi tirar Israel de dentro do Egito para eles adorarem ao Senhor. E na verdade aquele povo ainda não tinha parâmetros para a adoração. Eles não tinham. E agora Deus, através de Moisés, irmãos, e eu quero utilizar hoje bastante o texto de Êxodo 29, aonde muitas coisas são muito importantes nós entender, porque é quando Moisés, Deus por meio de Moisés, ou por intermédio de Moisés, ele vai consagrar o primeiro sumo sacerdote e os sacerdotes de Israel. E o que isso significa? Diz que Israel, então, irmãos, era um povo escravo, e agora estava iniciando uma jornada com Deus, e agora Deus estava estabelecendo princípios para eles o quê? Realizarem ou exercerem o sacerdócio para Deus. E o sacerdócio nada mais é do que eles fazer a intermediação entre o homem e Deus. Eles iam ministrar para Deus, ou aquilo que os homens iam entregar, ofertar ou sacrificar, eles iam consagrar e apresentar e levar a Deus. Então eles eram os intermediadores entre o homem e Deus. Então, dentro do conjunto de leis, de ordenanças, de estatutos, aleluia, ele estabeleceu algumas coisas que são bem específicas em relação aos ministérios ali sacerdotais, e isso é muito importante para o nosso conhecimento, nosso entendimento como cristão, como filho de Deus, para que a gente tenha um crescimento maior e para a gente se identifique mais pontualmente com o propósito do Senhor em nossa vida. Para que a gente tenha uma configuração mais exata de quem somos em Cristo e da nossa vida em Cristo, da nossa nova vida em Cristo. Amém? Aleluia. Então, houve algo muito interessante aqui, é muito interessante, porque nesse período ali também Deus estava estabelecendo, que Moisés levantasse o primeiro tabernáculo.
aonde Deus haveria de quê? De habitar no meio do povo. Então o tabernáculo também era uma figura de Cristo, aleluia, onde era um lugar onde os sacerdócios iam trabalhar, onde ia haver o átrio, né, interior, né, que era onde estavam alguns utensílios, um lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança com o propiciatório, e o átrio exterior, onde também tinha movimentação, onde era trazido os animais para o sacrifício, onde estava o altar do sacrifício, e a bacia com água para os sacerdotes se lavarem. Então isso é muito importante nós entendermos, porque isso era muito simbólico e é uma figura, é um símbolo de tantas coisas que Cristo veio nos dar. Amém? E eu quero ir lá agora para o livro de Êxodo 29. Aleluia. Eu quero, primeiramente, ali coloque uma imagem, por favor, do sacerdote, do sumo sacerdote de Israel, por gentileza. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então essa é uma figura, não sei bem se essa era a imagem que eu queria, mas aqui não está bem detalhada. Mas basicamente o sumo sacerdote era isso, ele usava uma mitra na cabeça, uma faixa de ouro, dizendo santidade, representando a santidade de Deus, uma mitra na cabeça, peitoral, chamado de éfode, onde continham 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Não é por acaso que Jesus escolheu 12 apóstolos, amém? Aleluia. Ele carregava também o incensário na sua mão, onde ele fazia, né? Usava para levar o incenso do altar, aleluia. E ele tinha que passar, esse sumo sacerdote, principalmente aqui, irmãos, em Êxodo 29, agora eu queria projetar aqui a imagem do texto, capítulo 29, versículo 1, aonde haveriam, né, de ser consagrados os primeiros. Então Deus estava estabelecendo aqui uma ordem, um princípio, porque ele ia consagrar os primeiros sumos sacerdotes e os primeiros sacerdotes em Israel. Isso é muito importante, irmãos, nós entendermos. Amém? Aleluia. Isso está lá no capítulo 29, mas, aleluia, e eu quero ler aqui primeiramente o versículo de número 1, então, aleluia, diz assim: isso é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros, sem mácula, ou sem mancha, ou sem defeito. Amém? Tinha que ser perfeito. Amém? Então aqui, na verdade, Deus estava estabelecendo, ou instituindo, ou direcionando Moisés para ele consagrar o primeiro sumo sacerdote e os sacerdotes de Israel. Então, para ele fazer essa consagração, precisaria de algo bem interessante, nós precisamos entender isso. Precisaria de quê? De animais para sacrifício. E na verdade foram 2 sacrifícios. E por que precisava isso? Primeiramente, quem era Arão e seus filhos? Eram homens. E eram pecadores, por conta da natureza de pecador eles tinham. E agora eles iam realizar algo. Eles iam ser um representante de Deus na terra. Eles iam usar, como eu botei ali, a imagem, né? O sumo sacerdote ia usar a veste, né? Aonde ele ia representar, né? Aleluia, a presença de Deus, o próprio Deus. Ou o ministro de Deus, ou aonde, né? Usava sua mitra com aquela faixa de ouro puro, dizendo santidade ao Senhor, ou santidade do Senhor. Aleluia.
Então, irmãos, para que eles pudessem se vestir e serem verdadeiramente ministrantes do santuário, eles tinham que passar primeiro por esse processo de purificação, de unção, de purificação, de consagração. E aqui eu quero ler aqui uma ordem que é muito importante nós entendermos, por isso que eu pedi a atenção de todos, porque eles eram já escolhidos por Deus, mas eles tinham que passar por um procedimento que era uma sequência, que primeiro eles seriam lavados, depois vestidos, depois ungidos. Diga comigo, lavados, vestidos e ungidos. Mas para que isso tivesse valor, que fosse aceito por Deus, teriam que ser realizados esses dois sacrifícios. E no caso ali, um novilho e os dois cordeiros ou carneiros. E é interessante porque, não exatamente, mas aproximadamente, um era realizado de manhã e o outro era realizado à tarde. Um aproximadamente às 9 horas da manhã, um sacrifício, e o outro aproximadamente às 3 horas da tarde. Que foram praticamente os horários em que Jesus foi para a cruz e o horário em que Jesus, às 3 da tarde, ele expirou, consumou a obra. Aleluia. Mas vamos entender melhor aqui o assunto. Aleluia. Porque a palavra fala aqui, nós vamos seguir então a ordem aqui, né, do lavar, do vestir e de ungir, para que vocês entendam isso. Então a palavra fala assim, no versículo 4, Moisés agora estava fazendo por determinação de Deus, fala assim: então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Então primeiro eles eram o quê? Lavados. Por que será que eles precisariam ser lavados? Será porque eles estavam suados? Será porque eles estavam empoeirados? Não. Simbolismo da água, da pureza. Então eles têm que ser primeiramente lavados, certo? Então, e aí a palavra fala, né? Então, os lavarás com água. Deus estava falando com Moisés aqui. Amém? Aleluia. Depois de lavados, seus corpos lavados, depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do manto e do éfode mesmo e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. Aleluia. E aí também, né, em continuação, versículo 6, e a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra, aquela faixa de ouro, aquela placa de ouro, dizendo santidade ao Senhor. E aí agora então, o sacerdote lavado e vestido. Por que ele tinha que estar vestido? Porque era uma veste específica, que naquela veste tudo era simbólico, tudo simbolizava algo. Por que as 12 tribos tinham que estar aqui no peito, no éfode? Porque elas tinham que ser tratadas pelo coração de Deus. Porque a face da santidade estava na cabeça do sumo sacerdote. Porque a santidade tem que estar aqui, estava aqui no Senhor. Fala do governo do Senhor, do comando do Senhor. Amém? Aleluia. E aí o terceiro passo, lavado, vestido e agora por fim, ungido. E aí versículo 7, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça e assim o ungirás. O ungirás. Amém? O ungirás. Aleluia. Oh, glória a Deus.
E é interessante porque nós voltamos um pouquinho lá no capítulo 28, e no versículo 41, olha o que diz a palavra, como também é uma sequência. Nós falamos do vestir, do lavar, vestir e ungir, e aqui o Senhor está falando antes de Moisés estar fazendo, a consagração deles. O Senhor falou assim para Moisés: e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Aleluia. Então, olha só, o que Moisés ia fazer com Arão e com os filhos dele, com o sumo sacerdote e com os sacerdotes? Ele iria ungir, consagrar e santificar. Agora, olha aqui o que diz a palavra. Aleluia. Lá no versículo 37 do capítulo 29, porque isso também não foi somente para os sacerdotes. Estou falando aqui mais especificamente, ou vou falar mais pontualmente sobre os sacerdotes e o sumo sacerdote, mas sobre também os utensílios, ou, os móveis que estavam dentro do tabernáculo, aleluia, que também, pelos mesmos elementos do sacrifício, do sangue, da unção, foram consagrados ao Senhor, aleluia. Então, no capítulo 29, 37, dizendo Deus a Moisés assim, 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. Quem santificarás o quê? O altar. Fala comigo, o altar. E o altar será... Tem muita gente que vão nas igrejas e pensa que esse lugar que está aqui, mais alto, ele é santo. Eu já ouvi muitas vezes, em tempo passado, dizer, irmão, eu não subo do altar de qualquer jeito, porque o altar é santo. Isso tudo são símbolos, irmão. Isso aqui não tem nada de santidade. Onde vai ter uma santidade da nossa nova vida em Jesus é quando aqui, o altar do nosso coração recebe a verdadeira obra de Jesus, a obra de Deus em nossa vida, onde somos lavados pela palavra, aonde somos vestidos pela palavra de Deus, pela obra da justiça de Deus, e somos ungidos pelo Espírito de Deus. Amém? Aí nós temos um altar, um coração que é santo para o Senhor. E aqui então a palavra fala, santificarás o altar, e o altar será santíssimo. E tudo que tocar no altar será santo. Que lugar, hein? Já pensou se esse altar aqui fosse assim? Mas isso quer dizer uma coisa, esse altar aqui simboliza esse aqui e não esse aqui, Esse aqui e esse aí, o seu coração. Quando você está no Senhor. Amém? Aleluia. Voltando aos sacerdotes, então falando sobre o altar, tá? Mas agora vamos voltar aos sacerdotes. Aleluia. Então eles foram, lavados, vestidos e ungidos, Aleluia. E eles uma vez ungidos, então eles foram consagrados e santificados. Então não era só o altar que estava santificado. O sumo sacerdote e os sacerdotes também estavam santificados. Se o altar era santo, por que os sacerdotes também não seriam? Por que foram lavados? Por que foram vestidos? E por que foram ungidos? Para serem também santificados. Para servirem, para administrarem o sacerdócio. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aí, muito bem, irmãos. E agora, depois deles estarem nesse processo ali, de lavado, vestido e ungido com óleo, como eles eram homens, eles não estavam ainda inteiramente prontos. Porque eles precisavam de algo, como eu falei, como foi lido lá no versículo 1. Volte ao versículo 1, por gentileza. Tanto que 37 está falando da expiação pelo altar, Sacrifício pelo altar. E aqui, isto é o que Elias age fazer para os
leia comigo, para que me administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. Amém? Aleluia. Então a palavra fala aqui, aleluia, aqui no versículo de número 10. Aleluia. No versículo 9 fala, né, que isso, fala, né, cinjas com o cinto Arão e seus filhos, para que tenham sacerdócio, estatuto, né, perpétuo. E agora aqui a fazer o ritual é o capítulo 10, versículo 10, perdão. Então aqui, e farás chegar o novilho, quero o novilho, e os 2 cordeiros, primeiro novilho, diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Eu já expliquei aqui, irmãos, outras vezes, que esse ato de conexão da pessoa colocar a mão sobre a cabeça é o simbolismo da identificação, aonde simbolizava o quê? Que o pecado daqueles sacerdotes iam ser colocados sobre os animais do sacrifício, e quando então fosse transferido para eles, eles seriam sacrificados. Isso é chamado de expiação. Amém? Que também falamos sobre redenção. Redenção fala de substituição, ou seja, aquele animal substituía e sofria a culpa dos pecados daquelas pessoas que estavam sendo sacrificadas. Como Jesus sofreu a culpa, a punição pelos nossos pecados, que somos santificados por Ele. Amém? Aleluia. Então aqui, note que esse agora é o momento onde eles vão ser consagrados. E aí o que acontece? Eles se identificam com aqueles animais, né? Farás chegar Arão e seus filhos diante da tenda da congregação, aleluia, e porão as mãos sobre a cabeça do novilho, versículo 11, e degolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação, versículo 12, depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar. Lembra do altar que ficou santificado? E todo o sangue restante derramarás sobre a base do altar. Lembra, primeiro foi para o altar. Aonde que a obra de Deus começa em nós? Aqui, irmãos, aqui. Coração. Altar é coração. Amém? Versículo seguinte. Mas a carne do novilho e a sua pele, seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado então era ser o sacrifício pelo pecado, essa era a oferta ou sacrifício pelo pecado, era necessário. Por quê? Porque Arão era um homem pecador, porque os filhos de Arão também eram homens pecadores, mas agora como eles iam, né, ser representantes de Deus, iam ministrar no santuário, então eles tinham que ter essa consagração. Amém? E isso tudo é uma figura, amém, da obra de Cristo para nos consagrar para Deus. Quem é que é consagrado para Deus? Muitos não sabem que ainda são consagrados para Deus. Muitos, na verdade, não sabem da sua identidade em Deus. Muitos ainda não sabem da sua santidade diante de Deus. Mas sou cheio de defeito, eu não vejo santidade em mim. Mas porque você olha para você, você não olha para o Senhor? Quem te santifica? Você olha para você mesmo e você se desqualifica, né? Porque você vê sua falta, você vê sua fraqueza, mas você não vê para Ele, não vê por aquilo que Ele fez por você. Você não pode desqualificar Ele. Por isso que é importante você agora se identificar com Ele. Como o pecador se identificava com o sacrifício, nós temos que se identificar com o sacrifício de Cristo e com aquilo que após o sacrifício nós herdamos dele. Amém? Aleluia. Então aqui note uma coisa. Então
essa aqui era o sacrifício pela expiação do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 15. Depois tomarás o carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do carneiro. Vamos lá. Continua. E degolarás o carneiro e tomarás seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. 17. E partirás o carneiro em suas partes e levarás, ou melhor, lavarás as suas entranhas, né? Que é os seus órgãos internos, e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. 18. Assim queimarás todo o carneiro, sobre o altar que tinha sido consagrado, santificado. Estava sendo santificado. E um holocausto para o Senhor. Ou melhor, é um holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. O que quer dizer isso aqui? Oferta queimada. Diga comigo, oferta queimada. O que acontecia? Esse cordeiro aqui, esse carneiro, ele ia ser colocado sobre o altar e ele seria totalmente o que? Queimado, consumado. Tipificando o que? A obra consumada de Cristo. Uma obra completa. Uma obra perfeita. Aleluia. Então esse cordeiro, ele foi queimado. Aleluia. Versículo 18. Assim queimarás, 18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. Quando Cristo, irmão, ali o altar do sacrifício, ele é uma figura da cruz de Cristo. Quando Cristo ele foi para a cruz, ele foi totalmente consumado. Por isso ele declarou, consumado está. Consumado está. Aleluia. Para muitos ainda não está consumado, porque muitos não entenderam a redenção, a obra de Cristo, a obra perfeita. Mas eu quero te fazer entender algo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Então agora essa era a oferta de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Era como uma fragrância, era um sacrifício total para o Senhor, como se exalava algo perfeito para o Senhor. Amém? E essa tipificava exatamente o sacrifício de Cristo. Aleluia. Agora, em continuidade, porque eram 2 cordeiros, lembra lá no versículo 1? Versículo 19. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Agora, note uma coisa. Por que sempre Arão e os seus filhos estavam colocando a mão? Porque todo sacrifício está relacionado ao sacerdócio. Entenda isso. Quem é Jesus? E o que Jesus estava fazendo na cruz? Um sacrifício. Mas agora quem ele é? O que nós lemos lá em Hebreus? Entrou no santuário do céu. E ele é o sacerdote do céu. E não entrou sem nada. Ele entrou o quê? Com sacrifício em si mesmo, com o seu próprio sangue. Amém? Tendo realizado uma eterna redenção, ele entrou no santuário com seu próprio sangue. Amém? Aleluia. Então, 19. Então, o outro, 19. Não me confunda aqui, irmão. Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do carneiro. 20. E degolarás o carneiro e tomarás, agora presta atenção, agora vai ser diferente. Tomarás o seu sangue, o sangue do cordeiro. Primeiro foi a do boi, do novilho. E porás sobre a ponta e a orelha direita de Arão, sobre a ponta direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Aleluia. Então, preste bem atenção. Fale comigo aqui, ó.
Preste atenção e leia comigo aqui, ó. Orelha direita. Aleluia. Dedo polegar da sua mão direita. E o dedo polegar do seu pé direito. Amém? Então diga comigo, orelha, mão e pé. Está relacionado, então, aquilo que é onde eles andam, onde eles tocam e aonde eles ouvem. Amém? Onde eles administram. Amém? Onde eles ouvem a confissão do pecado do povo e relatam a Deus. Amém? Então tinha que ser ungido, tinha que ser consagrado. Amém? Meus ouvidos têm que ser consagrados para ouvir, irmãos, a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Eu não posso dar isso aqui para outro lugar, irmão, nem para outra pessoa, nem para outra, né? Nem para a influência de uma voz maligna, de uma voz de uma palavra que não edifica o meu espírito, uma palavra que não exalta e glorifica o nosso Deus. O meu ouvido tem que ser santo. Como que ele pode ser santo? Quando eu não ouço o que não é santo. E quando eu recebo aquele que me santifica. Então eu começo a ouvir. E é interessante porque aqui, irmãos, é um portal de entrada. Como está aqui também é um portal de entrada, também é um portal de saída. Amém? Aleluia. Então, por que também os seus pés, o dedo dos pés? Porque é onde eles pisavam. Tinha que ser ungido. Amém? Suas mãos, dentro das mãos, porque é onde eles tocavam, eles tocavam em muitas coisas, tinha que ser ungida. Amém? Aleluia. Isso é tudo simbólico. Mas, aleluia, então Arão ali e os seus filhos foram ungidos com o sangue do que mesmo? Com o sangue do que mesmo? Com o sangue do cordeiro, ou do carneiro. Agora preste bem atenção, irmãos. Olhando para esse texto, como que eles foram aqui, aleluia, eles foram, vamos dizer, ungidos com foram ungidos primeiro com óleo, mas foram também tocados com esse sangue. Por quê? Mas era um sangue de um cordeiro. Era um cordeiro. E no cordeiro que recebeu o pecado, dos pecados de Arão e de seus filhos. Mas por que o sangue tinha que tocar neles? Porque é um símbolo que o sangue de Jesus tem que tocar em nossa vida. O sangue fala da vida, irmãos. A vida de Jesus tem que vir para a nossa vida. A vida de Jesus tem que vir para a nossa vida. Amém? Aleluia. Então assim, irmãos, aleluia. Aleluia. Nós estamos no versículo 20, né? Aleluia. Glória a Deus. Então o sangue que foi posto, né, sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita, sobre o dedo do pé direito, aleluia. E também foi colocado sobre o altar. E então tomarás, vamos lá, vamos continuar, versículo 21. Então tomarás o sangue que está sobre o altar e do azeite da unção. Agora junta duas coisas comigo aqui, ó. O sangue e o azeite da unção, que era um azeite específico, um óleo específico que Deus preparou, que Deus estabeleceu. Então, duas coisas Moisés ia tomar ou pegar, que era o sangue que estava sobre o altar e do azeite da unção. Duas coisas, agora, dois elementos juntos iam ser unidos para colocar sobre Arão e seus filhos. Diga comigo, o sangue e o óleo, ou o azeite, né? Fala comigo, o óleo, que é da unção, o azeite da unção. Então agora ia fazer o quê? E os espargirás sobre Arão, e sobre suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele,
para que seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Por isso, irmão, tem muita religião que entende uma coisa muito errada. Eles vão lá e acham que a santidade está na veste natural. Não é isso, irmãos. Essa veste sacerdotal ali, né, é uma veste que simboliza quando nós somos vestidos da justiça de Deus. Porque muita gente, irmão, pode se vestir bem. Mas o coração, o altar aqui, irmãos, não foi purificado ainda. Não foi santificado ainda. E aí o que ele externiza? Externiza muitas coisas que não tem nada de santidade. Aqui não foi santificado ainda. Ele ouve muita coisa que introduz que não é santidade. Aqui ele não foi ungido ainda. Ele olha para muita coisa que não introduz santidade. Então só as vestes não é suficiente, irmãos. Porque tudo onde você pisa tem que ser santo. Tudo que você toca tem que ser santo. Tudo que você ouve tem que ser santo. Amém? Aleluia. E é interessante, né? Cuidado com hoje com o dedinho, né, irmãos? Celular naquela telinha ali onde você procura alguma coisa. Cuidado que tem muita armadilha ali. Mas eu não entro nessas questões. Vamos lá. Então agora, Arão e os filhos e seus filhos estavam sendo, aleluia, né? Eles estavam o quê? Sendo de uma forma ungida. Por quê? Ele foi pego o quê? O sangue estava sobre o altar e o azeite da unção. E espargirás sobre Arão e suas vestes. Aspargir é bem assim, irmão. Na verdade, uma palavra ungir é um pouco diferente, aspargir é diferente. Porque a palavra ungir quer dizer esfregar. Ali é espargir. É jogar sobre. Né? É o que acontece com Jesus quando nós recebemos a redenção. O sangue dele é espargido sobre nós. Quando somos ungidos é diferente. Amém? Aí somos ungidos. Aí temos a presença de Deus em nós. Amém? Aleluia. Mas aqui então, qual era o intuito de ser aspargido o sangue com a unção sobre Arão e seus filhos? Para que eles fossem? Está ali, irmãos. Aqui, ó. Vou ajudar vocês. Fosse o quê? Leia. Santificado. Então algo estava sendo feito por eles, para eles serem santificados. Algo Deus já fez por meio de Cristo, para você ser santificado. Agora muita gente pensa, eu vou me santificar para Deus. Errado. Vou repetir, errado. Você não se santifica para Deus. Deus quer te santificar e Ele pode santificar. E você precisa aprender os princípios. Eu falei que aqui Deus estava dando, né, os padrões, iniciando o propósito dele para com o povo de Israel, estabelecendo o primeiro sacerdócio. Da mesma forma, Deus está dando um padrão para você, que ainda não conhece o Senhor, que ainda não teve um contato com o Senhor. Ele está trazendo o quê? A palavra para que você possa ter um contato, se identificando com Ele e se beneficiando da obra dele na sua vida. Onde você vai estar recebendo o quê? Né? O lavar pela palavra, sendo lavado. Onde você vai estar sendo vestido da veste de justiça que vem do Senhor pela fé. Aleluia. E aonde você pode também estar sendo ungido pelo Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então nós lemos aqui então o versículo número 21. Para que então Arão e seus filhos fossem santificados. Então eles não se santificaram. Diga comigo, eles não se santificaram. Eles foram santificados. Há uma diferença muito grande nisso, meus irmãos. Há uma diferença muito grande nisso. Você querer se santificar ou você ser santificado. Certo? Amém? Quem concorda comigo? Amém? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.
Então aí vai discorrer ali o processo, né? Aleluia, da consagração. E aí no fim vai ter outras coisas que não quero me enfocar agora. Aleluia, aqui porque também vai ter outras questões aqui sobre os alimentos, os pães, que a carne do cordeiro que depois eles vão comer, os sacerdotes vão comer. Aleluia. Agora aqui no versículo de número 24, diz assim: e tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com o movimento o moverás perante o Senhor. O que Deus estava dizendo a Moisés? E tudo colocarás o quê? Ou no quê? Interaja, irmãos, vamos lá. Fala para você do seu lado, interaja, meu irmão, minha irmã. Deus estava dizendo para Moisés que agora tudo ia ser colocado nas mãos de quem? De Arão, o sumo sacerdote, e de seus filhos, os sacerdotes. Deus colocou tudo na mão de Jesus, mas agora Jesus já realizou sua obra. E Deus quer colocar tudo nas tuas mãos. Mas você tem que começar a ouvir aqui a palavra de Deus. Ah, eu não preciso de Deus. Como assim? Você veio a esse mundo por acaso? Quem te criou? Quem te deu a vida? Quem te desperta cada manhã? Quem dá o fôlego para você continuar vivo? Ah, você pensa que é só se trata do oxigênio? Não, fôlego de vida. Você pensou no oxigênio, né? O fôlego de vida. Você tem a vida dentro de você. Quando a vida sai do corpo, que é o nosso corpo, volta para o barro. Adão da terra, volta para a terra. Espírito de vida, volta para Deus, veio de Deus. A nossa vida não está relacionada ao nosso corpo. Mas a mentalidade do homem, da natureza humana, é que ele é um corpo. Então ele vive dentro dos padrões e das condições do seu corpo. Tempo do corpo, a idade do meu corpo, cuidando do meu corpo. E eu vou para a igreja, aí eu visto o meu corpo, arrumo meu corpo, gasto 1 hora na frente do espelho, ajeitando o rosto do meu corpo para me apresentar bem, que é para o Senhor. E como que está esse altar aí, onde você vai oferecer? A oferta queimada ao Senhor, que é a oferta de incenso ao Senhor, tua adoração ao Senhor. O teu altar é santo? Ou as tuas vestes exterior é mais importante? Não seria mais prudente que nós passarmos 1 hora de joelho orando, se preparando e dizer: Senhor, hoje eu vou cultuar hoje. Hoje eu vou me consagrar para esse culto. Hoje eu vou derramar o meu coração, porque eu quero cultuar e entregar o meu melhor para o Senhor, porque eu também quero receber o melhor do Senhor em minha vida. Mas aí investe um tempo nas coisas que são superficiais, naturais, visuais, e não são essenciais. É igual se você estiver aqui, mas o teu pensamento está lá fora. Se estiver aqui, mas o teu coração está lá fora. Você não está oferecendo o melhor para o Senhor. Agora, note uma coisa. Esses sacerdotes estavam recebendo a incumbência, a responsabilidade de tudo ser colocado nas mãos deles. Tudo o quê? Todas as coisas que iam para Deus. Todas as coisas que o povo e tudo que Deus já havia estabelecido de como deveria ser feito, consagrado e oferecido ao Senhor, ia ser por meio das mãos do sumo sacerdote e seus filhos, dos sacerdotes, os filhos de Arão. Amém? E eles eram uma figura de Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele fala, né, sobre a questão, né, da forma de atuação deles dentro do santuário.
que também não vão me pontuar nessa questão, porque eu quero falar sobre o que eu quero, estou preparando o caminho para chegar onde eu quero chegar. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Aí Deus estabelece que você tem que fazer continuamente, né, esses sacrifícios anualmente, que seria a oferta alçada para o Senhor também, os sacrifícios pacíficos, né? E aqui ele fala sobre 29, versículo 29. Aleluia. Para eles, irmãos, que estavam lá sendo ministros, ministrando, eles tinham que usar exatamente aquelas vestes. Por quê? Aquelas vestes tinham indicações para que o povo, quando olhasse para o sacerdote, eles pudessem entender o que simbolizava aquilo ali. Quando eles olhassem, né, e quando o sumo sacerdote chegasse diante de Deus, Deus reconhecesse ele, aceitasse o trabalho ou o sacrifício que ele ia levar a Deus. Amém? Então esse era o propósito deles terem vestes específicas. Amém? Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Versículo 29, então fala assim: e as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. Então, olha, as vestes ali era realmente algo muito sagrado, porque era vestes que indicavam muitas coisas, né? Como falei da mitra, como falei do peitoral, do éfode, né? E todos os demais elementos ali que compunham, né? A veste sacerdotal. Aleluia. Então, isso tudo, irmãos, era um simbolismo. Então, era necessário que fosse daquela forma e que fosse santa. Entende? E aí eles vestiam com aquelas vestes. Agora, não quer dizer que as vestes iam fazer de Arão santo. Está me entendendo? E o que muita religião entende é que as vestes faz dele santo. Nunca uma veste vai fazer alguém santo. Não estou pregando, irmãos, que alguém não deve... Irmãos, a palavra fala que as mulheres devem se vestir com pudor e com modéstia, com decência e com simplicidade. É isso. Amém? Aleluia. Então, amados, aleluia. E aí vai falar, né, a seguir ali à frente, que eles também iam também tomar a carne do cordeiro, iam comer, que também é um simbolismo daquilo que nós comemos, né, do corpo sacrificial de Cristo. Amém? Que representamos pelo pão que Jesus ensinou, né, na ceia. Aleluia. Como também ele comia, né, comiam também os pães asmos, sem fermento, representação de sem pecado, pureza. Amém? Aleluia. Agora, eu quero trazer vocês aqui de volta. Aleluia. Então, feito tudo isso, né, o altar ficou santo, eles foram consagrados, lembra? As vestes eram um dos detalhes, mas eles, pessoalmente, eles foram ungidos onde? Orelha, polegar direito e dedo do pé. Ok? Depois, e também, claro, né? Vestidos, né? Lavados, vestidos e ungidos. Amém? Aleluia. Agora, na verdade, a unção, a palavra fala aqui, aleluia. Capítulo 29, versículo 7, a unção, mas falou, pastor, eles foram aspargidos, né? Moisés aspargiu o sangue e o azeite sobre eles. Mas o versículo 7, tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. Aqui eles já estavam ungidos, tá, irmãos? Aqui estamos no versículo 7. Amém? Então aqui eles já estavam ungidos. Aqui eles estavam completando toda a obra, representando a obra de Cristo, ou os ritos, para que eles fossem totalmente consagrados, para administrarem no santuário.
para demonstrarem o sacerdócio. Amém? Aleluia. Agora, nós vamos passando, para frente, vamos lá, onde lemos em Hebreus capítulo 9, falei lá inicialmente 9, 10, mas era 9, Aleluia. Glória a Deus. Versículo 22 do capítulo 9. Na verdade, o texto que eu estou usando aqui foi um pouco anterior, lá quando Moisés ungiu o livro e ungiu usando os utensílios do coisa, mas eu estou falando aqui especificamente sobre os sacerdotes. Amém? Estão entendendo isso? E versículo 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, fala comigo, segundo a lei, se purificam com o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão sem derramamento de sangue. Amém? Então, sem o derramamento de sangue, quem não tem perdão? O animal? O animal precisa de perdão? Não, irmãos. O homem precisa de perdão. Diga comigo, o homem precisa de perdão. E como é que Deus ele dá o perdão para o homem? Como é que Deus pode perdoar o homem? Ele dá pela sua graça. Diga comigo, graça. Graça. Amém? Você já perdoou? Quem já perdoou alguém aqui? Levanta a mão. Quanto é que custou para você o seu perdão? Você não custou nada, Você custou perdoar, Deus, para perdoar o homem, ele teve que sacrificar o seu filho. E ele não negou, não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós. Como não nos dará com ele também todas as coisas? Romanos 8. Amém? Aleluia. Então, perdão Deus não estava nos dando, mas para ele nos dar esse perdão, ele tinha que sacrificar o cordeiro perfeito, realizar o sacrifício perfeito, o sangue do filho perfeito, para te fazer imperfeito. O que os santos animais estavam fazendo com aqueles homens? Santificando eles. Fale para a pessoa do seu lado, santificando eles. Mas fala assim de novo, o sangue dos animais. Agora fala assim, e o que o sangue do Filho de Deus está fazendo com você? Fale para a pessoa do seu lado, o que o sangue do Filho de Deus representa para você? Aleluia. Versículo 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu... Então, o que quer dizer isso, irmão? O que quer dizer isso, pastor? Que aquilo que estava sendo realizado aqui no tabernáculo e no sacerdócio era uma figura das coisas celestiais, da santidade de Deus. E o homem aqui trabalhando, intermediando as coisas do homem para Deus. Ok? Então aqui a palavra fala que eram figuras. Fale comigo, figuras. O que são figuras? Símbolos. Diga comigo, símbolos. Aleluia. Se purificassem, Se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Fala comigo, sacrifícios melhores do que estes. Que sacrifício está falando? Que sacrifícios são estes aqui? Os sacrifícios dos animais. Quem concorda comigo que é o sacrifício dos animais? Diga amém. Diga amém. Então você não concorda comigo, irmãos? Que esse sacrifício era sacrifício melhores aqui, os sacrifícios que eram feitos, Esse sacrifício que se refere aqui era o sacrifício de animais, que nós estamos explicando, tanto do novilho como dos carneiros. Mas a palavra fala assim, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Que esses? Os de animais. Que sacrifício melhor? O sacrifício de Cristo. Quando Jesus entrou no céu, ele não entrou sem o seu sangue, irmãos. Todo sumo sacerdote
A primeira vez que Arão entrou dentro do lugar santíssimo, ele entrou com o sangue do altar do sacrifício. Quando Jesus, a primeira vez que ele penetrou no céu, não foi no dia 40 da ascensão, ele foi antes, ele entrou no céu com o seu próprio sangue. Teve que ser aspergido no santuário do céu. Seu próprio sangue. Amém? Aleluia. Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, ou seja, né? Um terreno aqui, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, ou seja, o santuário do céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Agora preste bem atenção, aqui está falando que Jesus, ele entrou, porque ele não entrou no santuário terreno, que era só uma figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Em outras palavras, ele entrou no verdadeiro santuário do céu, onde Deus está. Agora note uma coisa, por que temos um sumo sacerdote no céu? Porque tem sacerdote aqui na terra. Quem sabia que você é um sacerdote aqui na terra? Levante sua mão. E quem exerce seu sacerdócio aqui na terra? Levante sua mão. Ah, eu pensei, pastor, que era só para mim vir aqui na igreja no sábado. Ah, pastor, eu pensei que era só para mim vir aqui no culto, para mim assistir o culto. Não, Deus, ele quer que você participe do seu propósito, do seu plano, da sua eternidade, da sua glória, e você receba dele a vida eterna. Amém? E que você... Qual é o papel do sacerdote mesmo, irmão? Então, ele era ministro do santuário, administrava as coisas de Deus. Amém? Nós, como sacerdotes aqui, aleluia, nós ministramos as coisas para Deus, intermediando entre o pecador diga comigo, Salvador. Diga comigo, Salvador. E agora, irmãos? Seria necessário alguém realizar um sacrifício para ser perdoado, para ser purificado, para ser lavado, para ser vestido, para ser ungido, para ser santificado? Alguém precisaria realizar algum tipo de sacrifício? Não, irmãos. Nós só precisamos nos identificar com o sacrifício de Cristo, já realizado uma vez, tendo realizado uma eterna redenção, já penetrou no céu. E agora nós que estamos aqui na terra, agora nós temos que realizar também o nosso sacerdócio terreno. Como igreja de Cristo, irmãos, nós somos um povo sacerdotal. Diga comigo, povo sacerdotal. Israel, como povo de Deus, ele, o povo da primeira aliança, foi chamado para ser um povo sacerdotal na terra. Não entendeu isso? Né? Deus teve que resumir isso tratando somente com a tribo, né? Com Arão, seus filhos, a tribo de Levi. Mas agora em Cristo Jesus, irmãos, a igreja tem que realizar esse ministério, esse sacerdócio, que é fazer intermediação. Ah, então quer dizer que eu vou ter que pegar o meu amigo lá e fazer ele ir lá no lugar, não vou arrumar um cordeiro ou um novilho, fazer ele botar a mão na cabeça do novilho. Não, irmão, aquilo era figura, era símbolo. Você tem que fazer com que teu amigo conheça, que Jesus saiba, que Jesus já derramou o seu sangue pela vida dele, que Jesus já foi sacrificado, não no altar ali do tabernáculo, mas na cruz, aleluia, aleluia, do sacrifício, onde ele foi sacrificado, aonde ele foi humilhado, aonde ele foi, aleluia, condenado, aonde ele foi castigado em nosso lugar, para que eu, você e todos que creem, sejam o quê? Aleluia, abençoados, sejam restaurados, sejam renovados, sejam santificados por ele. Aleluia. Agora eu quero que você observe uma coisa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Agora, só para concluir esse pensamento aqui, para não ficar
fora incompleto, 25, por favor. Aqui, você entender que Jesus entrou com o sangue dele no santuário. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, né, como o sumo sacerdote fazia anualmente. Como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, porque era o sangue alheio, sangue de outro. E era um dia sangue de animal. Agora Jesus entra no santuário do céu com o próprio sangue dele. Chamado aqui de Cordeiro de Deus. João Batista disse dele, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mundo? O cosmos? O universo? Não. O mundo, gênero humano. Os homens. Tira o pecado, ele tira o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Amém? Agora eu quero mostrar uma outra face para vocês. Quero concluir, ou quero chegar no objetivo. Preciso de uma água aqui, por gentileza. Lá em Lucas, no livro do Evangelho de Lucas, queria uma água, por gentileza. O irmão já está lá. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 4 do livro de Lucas. Ou melhor dizendo, primeiro aqui, aleluia. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Aleluia. Capítulo 3, melhor dizendo aqui, versículo 21 ao 22. Aleluia. João Batista estava no seu ministério, estava pregando, pregando e batizando, o batismo do arrependimento para Israel, preparando Israel para a chegada de Cristo. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Diga comigo, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, forma visível, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, em ti tenho prazer. Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Agora note uma coisa, irmão. Agora você precisa entender, eu quero entender que você veja do lado oposto. Os sumos sacerdotes e sacerdotes, eles eram homens naturais, homens pecadores, e agora eles tiveram que passar por todo um processo, todo um ritual de purificação, de vestimenta, né, e de unção para serem consagrados para o Senhor. Agora o Filho de Deus, Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele despiu-se da santidade e da glória de Deus, tomou a forma de homem, nasceu de mulher, nasceu debaixo da dispensação da lei, e ele estava na forma humana, habitando em um corpo humano. E João Batista, o último profeta do Velho Testamento, estava pregando Israel, arrependam-se, porque ele virá, arrependam-se, porque ele vai chegar. E a palavra de Deus fala então, irmãos, que esse Jesus, Filho de Deus, despido da glória de Deus, na forma humana, chega até o Rio Jordão. Aleluia, João estava ali batizando, o povo estava indo lá sendo batizado. Aleluia. E a palavra fala que quando ele chegou e quando ele então foi batizado, a palavra fala aqui que ele orou e o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu. Diga comigo. O Espírito Santo desceu. Aleluia. O Espírito Santo desceu. Aleluia. Como forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado. Aleluia. Em quem me tenho comprazido, em quem eu tenho prazer. Meu Deus, Deus declarando do céu, céu aberto. O Espírito Santo desce e é visto na forma corpórea por João Batista, na forma de uma pomba, e pousa sobre Jesus. E Deus anuncia no céu: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Filho do meu prazer.
Agora, esse filho amado, irmãos, quando ele vai ser sacrificado, ele estava lá, vai para a cruz. Por que ele foi tão castigado? Por que ele foi tão humilhado? Seria o filho amado de Deus, que Deus tinha prazer nele. Porque ele tomou o nosso lugar, irmãos. Lembra da identificação lá do sacerdote, colocando a mão sobre a cabeça? Lembra o que simbolizava Cristo, a expiação, redenção, sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão? Cristo estava tomando o nosso lugar. E agora precisa haver uma identificação entre você e Cristo. Saber que Cristo morreu em teu lugar, sofreu por te amar, pagou para te salvar, pagou pela tua liberdade, pagou pelo teu perdão. E você pensa, eu não preciso de perdão. Não? Eu também pensava que não. Mas eu não tinha vida. Eu não tinha vida. Mas eu recebi pela graça de Deus a vida. Eu recebi a vida eterna. Eu não estou falando apenas que eu recebi uma vida melhor. Porque essa vida é tão passageira aqui, irmãos. Mas eu recebi a vida eterna. Eu tenho uma vida eterna. Eu pergunto para você, você tem? Talvez você se questione, você olhe para você e não olhe para ele e diga, eu não sou digno da vida eterna. Talvez eu estou lutando para ter a vida eterna. Talvez eu estou trabalhando para ter a vida eterna. Vou dizer uma coisa, seu trabalho vai ser em vão. Sabia disso? Porque você está tentando o quê? Se salvar? Pergunta você do seu lado, você está tentando se salvar? Você está querendo se santificar? Pergunte. Pergunte. Por que Jesus veio? Para que ele veio derramar seu sangue? Vamos lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo, os homens, a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho. João 3,16, por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha somente essa vida terrena, essa vida mortal, essa vida passageira, mas tenha vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Toque na pessoa do seu lado e diga, vida eterna. Meu Deus, isso é muito grande, é eterna. Eu disse isso é muito grande porque isso é eterno, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Agora uma coisa que eu queria mostrar rapidamente para vocês. Aleluia, aqui ainda no livro de Lucas. Aleluia. Ou melhor dizendo, vamos lá em Mateus para ficar mais rápido. Mateus 8, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Antes de eu ler essa palavra, eu quero dizer que lá em Levítico capítulo 13, Deus determinava pela lei que existia a lei sobre o leproso. Que o leproso ele era considerado um imundo. Um imundo, uma pessoa separada da sociedade, ele ficava recluso num lugar até a morte. Era uma doença incurável e contagiante. E quem tocasse no imundo também ficava imundo. Segundo a lei. Mas agora a palavra de Deus fala, no capítulo 8, e descendo ele do monte, porque ele estava dando o sermão das bem-aventuranças, seguiu uma grande multidão. E como? Quero explicar algo. E como os leprosos, irmãos, eles não podiam viver em sociedade, ou eles se escondiam até que fossem encontrados, eram levados ao sacerdote, o sacerdote então examinava, e aí ele ficava prescrito, ou então ficava assim, o sacerdote ficava em dúvida se era lepra ou não, ficava por 7 dias para ser avaliado, voltava até que o sacerdote declarasse imundo. Depois de declarado imundo pelo sacerdote, ele passava declarando publicamente imundo, 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 para que todo mundo se afastasse até que chegasse a um lugar onde ele ia viver isoladamente o resto da sua vida. Então essa era a condição de um leproso. E o leproso é a condição do quê? Do pecado. É uma figura do pecado. Do condenado. Do perdido. Sabiam disso? Mas olha bem. Versículo 2. Eis que veio um leproso. Diga comigo, um leproso. Então o leproso era um condenado. Era um perdido. Veio ele.
e o adorou. Agora preste atenção, o que o leproso fez mesmo? Agora vem cá, Jesus, se ele fosse uma pessoa muito exigente, né, irmãos? Acho que eu vou receber uma adoração de um leproso imundo. Que adoração imunda é essa? Você parou a pensar que a adoração não está na condição que você está, irmão, mas sim no coração que você tem? Talvez você venha para o culto, como eu falei, gasta uma hora se preparando. Mas você não adora a Deus. Esse leproso adorou a Deus. O Senhor não negou essa adoração dele. Dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Noutra versão diz puro. Tu pode me tornar puro. Aleluia. Amém? Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser, ou seja, limpo. E logo ficou purificado da lepra. Agora presta atenção, irmão. É muito chocante isso. Por quê? Porque Jesus ele veio debaixo da lei, na dispensação da lei. E segundo a lei, um homem que tocasse um leproso estava imundo, estava condenado também, estava contaminado também. Mas agora eu quero dizer uma coisa, irmão, que Jesus não era homem. Ele não tinha a natureza pecaminosa do homem. Ele estava na forma humana. Ele estava despido da sua glória, habitando num corpo humano. Mas ele era quem ele era. Ele era o mesmo Senhor. Ele era o mesmo Jesus. Ele era o Filho de Deus. E quando ele tocou no leproso, a mão dele ficou branca? A mão dele ficou manchada? Não. O leproso ficou limpo. Por quê? A pureza dele era maior do que a imundícia da lepra. A pureza dele, a vida dele, a essência dele é mais poderosa do que aquela maldita doença daquela época. Mais poderosa, sua essência, sua natureza, sua vida era mais influente, mais poderosa, que suprimiu, que aniquilou, que fez desaparecer a lepra daquele leproso. E a palavra fala que logo, diga comigo, logo, ficou purificado da lepra. Bom, interessante, porque ele, na verdade, ele volta no versículo anterior, ele fez uma pergunta a Jesus. Quem percebeu? Quem percebeu? Ele disse, versículo 2, seguinte, é esse mesmo, perdão, aqui. Se quiseres, podes tornar-me limpo, se quiseres. É como se fosse uma interrogativa, perguntando, se tu quiseres. Eu não sei se tu queres, mas se tu quiseres, tu podes. Só que ele falou o seguinte, se tu quiseres, podes. Ele não estava duvidando do poder de Jesus. Ele não tinha certeza que Jesus queria, mas ele tinha certeza que Jesus podia curar ele. Agora é interessante que pessoas hoje estão nas igrejas e não têm certeza do que Jesus pode. E ele era um leproso, era um condenado, era um imundo, mas ele tinha uma certeza daquilo que Jesus podia. E que certeza que você tem que Jesus pode alguma coisa na tua vida? Talvez você lida com tanto problema que você não tem consciência nem certeza daquilo que Jesus pode fazer, ou pode mudar a tua vida, ou mudar o destino da tua vida, ou mudar a condição da tua vida. Mas eu quero dizer para você que ele pode. Eu digo para você, ele pode. Eu digo para você que se você crê, ele pode. Eu digo que se você abrir o seu coração, ele pode, e ele vai fazer isso na vida daquele que crê em nome de Jesus. Aleluia. O que eu quero dizer aqui em outras palavras, irmãos, biblicamente, segundo a lei, humanamente falando, se Jesus fosse um homem natural, Jesus estaria imundo agora. Jesus estaria contaminado agora. Mas no versículo seguinte nós vemos o quê? Olha bem, e Jesus estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero. Respondeu a pergunta, quero. Eu quero sim te tornar puro. Eu quero sim te deixar limpo. Eu quero sim que você seja saudável. Eu quero sim que você seja curado. Eu quero.
e disse: seja limpo. Tocou, por que ele tocou primeiro? Porque segundo a lei não podia tocar, o homem estava condicionado a isso, a ficar imundo. Mas Jesus não era homem, ele se fez homem, mas ele era Deus. Amém? Aleluia. Ele disse: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. A lepra foi embora, as feridas apareceram, sumiram no seu corpo. Que poder é esse? E agora, irmãos, eu me pergunto, eu quero que você se pergunte, onde está a consciência da tua fé? Talvez você lide com um dilema, e você ouve sobre Jesus, e você ouve sobre Jesus, e você não entende o poder de Jesus. Agora preste atenção, voltando ao que foi lido lá no livro de Êxodo 29, o altar, tudo que tocasse nele ficava santo. Lembra? Quem lembra? Quem lembra? Porque ele era santo, o altar estava santificado. Como os filhos de Arão, tudo que eles tocassem também, e Arão também tocava nas coisas santas. E agora, Jesus, irmãos, que ele não estava aqui na forma de sumo sacerdote ainda, ele estava na forma de filho de Deus, na forma, usando um corpo humano, de carne, aleluia, mas sendo ele mesmo, na sua natureza, sua essência, aleluia. Agora, ele toca naquilo que um homem não podia tocar, naquilo que o sacerdote não podia tocar, porque o sacerdote só podia avaliar o leproso. Deixa eu olhar bem, é imundo sim, vai para lá. É imundo sim, vai para lá. Imundo. Então o sacerdote só podia fazer isso. Mas agora esse sumo sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote do céu, o nosso sumo sacerdote do céu, aleluia, ele mostrou para a humanidade, ele mostrou que ele estava trazendo, e ele estava já operando como Filho de Deus em essência, em um nível, em uma altura, em um lugar, em Deus, em um padrão, nos mostrando um padrão de vida muito mais excelente, um nível, um padrão de vida muito mais alto do que o padrão dos homens mortais, caídos, suscetíveis, mortais. Ah, pastor, mas Jesus morreu. Sim, claro, morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele esteve, segundo a Bíblia, 40 dias com os seus discípulos, comendo com eles, ensinando eles a respeito do reino de Deus. E nós que já cremos, nós já recebemos a sua presença, a presença do seu Espírito Santo em nosso coração. E isso é inquestionável para cada um de nós que já o recebemos. Agora o que eu quero que você olhe, irmãos, é que o exemplo lá do altar santo, que tu tocasse nele se santificava, o altar eu falei que era o símbolo do nosso coração. Jesus estava habitando num corpo, mas em essência ele estava aqui dentro daquele corpo. E agora ele toca no leproso, o imundo, e o puro toca nele, e ele ficou puro. A lepra desapareceu. Isso quer dizer o que, irmãos? Quando nós se identificamos com Jesus, quando Jesus toca na nossa vida, quando a palavra de Deus toca na nossa vida, quando a palavra de Deus começa a entrar em nosso coração, em nosso entendimento, a nossa natureza mortal, a nossa natureza caída, a nossa natureza falida, começa a ser suprimida ou substituída pela natureza bendita, pela natureza divina, aleluia, pela natureza de filho. E isso é muito, muito, muito maravilhoso. Eu disse que isso é muito, muito, muito maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Por mais que alguém tente na vida viver, num padrão, de vida com excelência, busque, a perfeição, viver com excelência em todas as áreas da vida, você vai ser um mero mortal. Você vai ser apenas um homem mortal, uma mulher mortal.
E o que o Senhor está falando é que Ele, através da sua obra de seu Filho, Ele quer te dar a vida eterna. Ele quer te dar a remissão, que a obra de seu Filho já foi feita por você. Seu sangue já foi derramado por você. O amor de Deus já foi provado por você. Porque a palavra de Deus fala que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, e Cristo foi sacrificado, sendo nós ainda pecadores, muito mais agora, sendo justificados pela sua graça. Muito mais agora, sendo justificados. Muito mais agora. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Então, o que eu quero enfatizar aqui, que você precisa perceber algo. Então, o que eu expliquei aqui, né, na configuração lá do início, né, do povo de Israel, após a saída do Egito, né, que Deus estabeleceu o sacerdócio para ministrar no santuário, aleluia, tudo isso eram sombras e figuras, aleluia, daquele que viria, de Cristo, amém, que realizaria uma obra perfeita, para que você também recebesse uma vida perfeita. Eu disse uma vida perfeita. Amém? Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Por quê? Porque eu quero dizer algo para você aqui. Então Jesus estava despido da sua glória. Aleluia. Mas quando ele ressuscitou, irmãos, em Lucas capítulo 24, ele apareceu ressurreto para 2 discípulos que iam para Emaús. E ele foi conversando com eles, e eles estavam naquela condição, assolados, né? Aprisionados no padrão da morte, com medo da morte. Mas Jesus falou para eles, nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e que ao terceiro dia entrasse em sua glória. E o que eu quero te dizer aqui nessa noite, que ele já entrou em sua glória, e ele está te convidando, te chamando, para que você também entre em sua glória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia!